Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia abençoado que Ele nos dá, o privilégio de podermos estar na sua casa para louvar o seu nome, bendizer, engrandecer, porque só Ele é digno de louvor, de honra e de glória. Louvamos a Deus por essa oportunidade, queremos agradecer por esta rica oportunidade de trazermos a palavra nessa noite. Eu queria nessa noite falar aos irmãos acerca do que o Senhor tem colocado no nosso coração. Já de algum tempo que eu venho meditando, pensando, falando com Deus sobre o Evangelho de João, um evangelho rico, maravilhoso, um evangelho distinto em relação aos outros três evangelhos, os evangelhos sinóticos. João é um evangelho único, ímpar, e que vai trazer revelações grandiosas a respeito de Jesus, não contidas nos outros evangelhos. Ele certamente foi o último evangelho a ser escrito, e ele tem passagens, fatos que só ele, João, traz para nós. E nessa noite a gente vai falar um pouco sobre as declarações que o Senhor Jesus fez. Ele fez 7 declarações importantes no livro de João, se revelando a nós, se revelando àqueles que o ouviam, como o Deus eu sou. Durante 7 momentos ele faz essas declarações, e ele se declara como o pão da vida. Ele vai dizer: eu sou o pão da vida, João 6:35. Ele vai dizer: eu sou a luz do mundo, em João 8:12. Ele vai dizer: eu sou a porta, em João 10:9. Ele vai dizer, João 10:11-14, eu sou o bom pastor. Ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida, em João 11:25. E ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, um versículo muito conhecido, João 14:6. E por último ele vai dizer em João 15, que eu sou a videira verdadeira. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, e eu tenho certeza que o Senhor vai trazer algo ao nosso coração. Para a gente entender isso, é preciso voltar um pouco ao Antigo Testamento, quando Deus se revela a Moisés, lá no Êxodo, no versículo 3, no verso 14. Deus se revela a Moisés dizendo: eu sou o que sou. E disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Esse evento acontece naquele momento em que a sarça está pegando fogo ali no deserto. Moisés vê aquele acontecimento, aquele evento. É algo que chama a atenção dele, não pelo fato de estar pegando fogo, que era algo comum ali no deserto, muito árido. Os arbustos entravam em combustão, mas o que fato é que ali Moisés viu o arbusto pegando fogo, mas ele não se queimava. E o Senhor se revela a ele dizendo: eu sou, o Deus eu sou, e eu quero que você vá libertar o meu povo, o povo de Israel. E Moisés o indaga: mas com quem que eu vou falar? O que eu vou dizer? Quem que está me mandando? Como que é, né? E Deus se revela dizendo: eu sou, o Deus eu sou. E essa expressão é muito significativa, carregada de significado ali na língua original, né? Deus se revela de uma maneira muito forte, a ponto deles entenderem e eles não passarem a não mais pronunciar o verbo ser na primeira pessoa, os judeus, né? Porque
eles não eram, mas Deus era. Não sou, mas Deus é. Então isso é muito forte, e isso foi uma declaração feita em Moisés, e a partir daí, isso tem um significado para o povo, para a nação de Israel, porque esse Deus Eu Sou, ele é o quê? Ele era um Deus que estava presente no meio do povo. Então ele vai dizer, eu sou. E eu sou o quê? Ele era e ele é aquilo que o povo precisava em cada momento daquela peregrinação ali no deserto, naquele momento após a libertação. O Senhor passa a ser aquilo que eles necessitavam que Ele fosse. Deus era o Deus, eu sou o Deus da providência, eu sou o Deus da guerra, eu sou o Deus da cura, eu sou o Deus da libertação. É um Deus que estava presente, se fazia presente, e não era só o fato dele estar presente simbolicamente, mas realmente ali no povo. E ele estava presente não simplesmente assistindo ao que acontecia, mas ele participava, ele estava atuante naquilo que acontecia no meio de Israel. Esse Deus não mudou, ele continua estando presente no meio da sua igreja. E ele continua fazendo segundo a sua vontade e atuando no meio da igreja. Ele não é um espectador, ele não é um Deus que fica lá esperando a sua adoração. Ele é um Deus que está ativo, trabalhando e atuando no meio da igreja. Então, assim como ele foi com Israel, ele é com a sua igreja hoje. E essa declaração do Deus Eu Sou, que vai ser tudo aquilo que é preciso para o povo, o Jeová Rafá, o Jeová Jirê, o Jeová Shalom, Jeová Samá, esse eu sou presente para todas as situações e em todas as situações. Ele chega e é completado ou é reforçado, é ressaltado na pessoa de Jesus. Porque até Jesus ninguém ousava dizer eu sou. Mas quando Jesus chega, ele vai dizer, eu sou. E aí eu sou o quê? Eu sou o pão da vida. João 6:35. Eu sou o pão da vida. Diz assim, João 6, verso 35. E disse-lhe Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus fala para uma multidão que o seguia, que estava o seguindo a partir de um momento milagroso, um sinal milagroso de Jesus, que foi a multiplicação dos pães e peixes. E essa multidão segue Jesus, e nesse contexto, a multidão diz que o Senhor Deus tinha alimentado o povo a quem os seus antepassados haviam comido do maná de Deus, e Jesus vai dizer para eles, na verdade eu vos digo que Moisés não deu para vocês o pão do céu, mas meu Pai vos dá o pão do céu. Versículo 32. Então isso tem um significado muito grande também. Vocês sabem que no deserto, quando o povo de Deus é liberto do Egito, ele passa 40 anos no deserto, e no deserto não se cultivava, não plantava-se nada, mas o Senhor fez questão de ser a providência do povo, e Ele mandou o maná do céu, o pão que caía do céu diariamente, que alimentou o povo durante 40 anos. Foram 40 anos o povo sendo alimentado pelo maná. O maná só cessou, deixou de cair quando eles entraram na terra prometida, lá com Josué, 40 anos depois. Então isso aqui tem uma lição para nós. Esse maná do céu é o próprio Jesus. Ele é o verdadeiro maná do céu. Ele é o pão da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E o que nós aprendemos nesse contexto? O relacionamento do povo com o maná era um relacionamento diário. Era o pão que caía todos os dias. E na sexta-feira, eles carregavam, todos os dias eles tinham que colher aquilo que era necessário para o mantenimento da família. Então todos iam lá com seu cesto e carregavam exatamente aquilo que era preciso. Na sexta-feira, eles carregavam e colocavam uma porção dobrada do maná para o alimento no sábado, onde eles não podiam trabalhar, deveriam descansar.
Então a gente vê que era um relacionamento diário, o pão era a necessidade diária. E assim é o Senhor Jesus na nossa vida hoje. Ele é o pão diário, Ele é o nosso alimento. Ele é o pão que nós precisamos nos alimentar diariamente. Enquanto a gente não tiver essa consciência de que é preciso nos alimentar diariamente desse nosso Deus, desse nosso Jesus amado, desse pão vivo, essa metáfora é tão brilhante, tão maravilhosa, a gente vai ser e vai passar fome espiritual. Essa é a verdade. Esse pão é um pão espiritual, é aquele que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito, que nos dá força, que nos dá entendimento, e que cada vez que a gente se alimenta, mais a gente vai se tornando forte. Então é preciso que a gente tenha esse discernimento. Era uma dependência. E é tão maravilhoso isso, o Senhor podia se revelar como sendo o sopro, o ar que nós respiramos. E se Ele tivesse feito isso, Ele não estaria sendo enganoso, porque de fato nós recebemos o sopro do Espírito, a vida vem de Deus. Então se Ele dissesse que eu sou o ar que você respira, é uma verdade, mas Ele coloca-se como pão. E eu vejo nisso uma coisa muito, muito importante, porque nós escolhemos se a gente quer comer o pão. Nós escolhemos que pão a gente come. Nós escolhemos quando a gente come. Irmãos, nós precisamos escolher o pão vivo que desceu do céu. É todos os dias, não é em qualquer momento, não é naquele momento que a gente quer, naquele momento que a gente precisa, todos os dias a gente precisa. Então esse é um paralelo importante que nós precisamos fazer. E isso não é um esforço nosso. O nosso esforço é simplesmente ir lá e encher o nosso cesto, aquilo que é necessário para nós, para a nossa família. Mas nós temos que fazer isso. O pão está caindo do céu. Jesus está aqui presente. Ele está em nosso meio. Ele se apresenta. Ele não quer ser alguém que é invasivo e que a gente não tem escolha. Nós temos escolha. Que pão você está comendo? E quando você está comendo? De que forma você está se apropriando desse pão? O Senhor também vai nos dizer, em João 8:12, que Ele é a luz do mundo. Aqui Jesus fala aos fariseus, João 8:12. Ele vai dizer aos fariseus, versículo 8, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Obrigado, Bruno. Jesus fala aos fariseus. Os fariseus, vocês sabem que eram pessoas conhecedoras da palavra, pessoas que se achavam grandes conhecedores, tinham a prerrogativa de ensinar nas sinagogas, eram pessoas que conheciam, eram grandes teólogos, mas Jesus diz a eles, de maneira muito enfática, que Ele era a luz do mundo, e se não fosse por Ele, Jesus, todos eles continuariam em trevas, porque a luz, ora, o que é a luz, senão aquilo que brilha na escuridão, brilha no caos, brilha naquilo que é negritude, não há luz, há escuridão. O Senhor é que brilha com a sua luz. Ele brilha, quando chega a luz, todo mundo percebe. Isso é discernimento. Para nós termos discernimento, nós precisamos enxergar com a luz do Senhor Jesus. Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Ele é a luz que ilumina, é lâmpada para os nossos pés. A palavra do Senhor em João vai dizer lá no início, João ele vai buscar lá no início aquela genealogia eterna de Jesus, né? Ele vai dizer que Jesus era o verbo, ele era a palavra, ele estava com Deus, ele era Deus. Essa colocação de João tem um peso muito grande para aquela época, porque aquela época as pessoas eram muito envoltas a filosofia grega, e a filosofia grega ela trazia um contexto dizendo que a matéria era má, o espírito era bom, e não poderia um Deus se encarnar se tornando matéria, senão ele não era Deus, senão ele não era bom, ele não poderia ser totalmente bom sendo
carne e sendo espírito. Então é em cima desse contexto que João vai escrever esse evangelho tão maravilhoso. E, continuando, Jesus vai colocar essa outra realidade, essa outra declaração que é tão forte. Muitas pessoas conhecem muita coisa, muitas pessoas têm falado de muita coisa. Às vezes nós estamos na igreja, muito está sendo pregado, Jesus é falado aos quatro cantos, mas muitas vezes as pessoas estão sem conseguir enxergar, sem ter discernimento, porque não enxergam a luz de Jesus. E quando a gente não enxerga a luz de Jesus, a gente na verdade está cego. A gente está na escuridão, porque é Jesus quem clareia o nosso entendimento, clareia a nossa compreensão, clareia a nossa consciência. É Ele que nos informa, que nos dá sabedoria. Jesus é a palavra que clareia todas as coisas. É a partir dele, é nele. Então é nele que nós temos que nos fortalecer a cada dia, nos alimentando e enxergando através dele. É alimento, dependência, luz, discernimento, claridade. Jesus também vai dizer que ele é a porta. Eu sou a porta. E antes de falarmos da porta, Jesus vai dizer que ele é a luz do mundo, mas antes ainda de chegarmos na porta, ele também vai dizer em Mateus, e aí entra uma responsabilidade nossa. Ele vai dizer em Mateus 5,14 que nós somos a luz do mundo também. Vós sois a luz do mundo. Então Jesus vem, clareia o nosso entendimento, a nossa inconsciência, nos dá discernimento para que nós também sejamos luz. Para que nós também possamos testificar da luz que Ele é e possamos também refletir a luz dEle àqueles que estão na escuridão. Isso é muito, muito sério, muito real, porque Jesus nos chamou para nos tirou das trevas para a luz, para que nós também possamos iluminar. E acho que o melhor exemplo disso é o clássico exemplo do sol e da lua. O sol é o astro que brilha, é o astro que ilumina. E a lua, nós sabemos que ela não tem luz própria, mas de noite ela é quem nos norteia, porque ela também brilha. E a luz que ela reflete é a luz do sol. Assim somos nós. Cristo é a luz verdadeira, mas nós em Cristo também refletimos sua luz. E portanto nós somos quem com discernimento clareamos o horizonte daqueles que ainda estão na escuridão. Jesus Cristo é a porta. João 10:9, ele vai falar também aos fariseus, dizendo que ele é a porta. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. A porta é um ambiente, um objeto, né? Podemos assim dizer, é algo que separa os ambientes. Né? A porta separa o ambiente, a porta protege, a porta ela traz segurança, a porta também pode ser um local que separa para uma intimidade. Através da porta, atrás da porta, né? No nosso quarto, que nós temos também a nossa intimidade. Esse Jesus também se declara e coloca metaforicamente como sendo a porta. É a porta que nós precisamos entrar. É a porta que abre para uma nova realidade, uma nova vida. É uma porta que separa aquilo que é treva e aquilo que é luz. É a porta que abre para um novo horizonte, para uma nova realidade, para uma nova vida, para uma nova cidade, para uma nova expectativa, para uma nova esperança. E é uma porta que você pode entrar e você pode sair. Não é uma porta que te aprisiona, ela não te torna escrava. Não é como as outras tantas portas que às vezes a gente entra e a gente tem dificuldade para sair. Muitos não saem. A porta do engano, a porta da mentira, a porta do adultério, a porta da prostituição, a porta de tantas coisas que a gente entra e a gente não consegue mais sair. Mas Jesus é uma porta que te dá liberdade. Você entra e você sai, e você acha pastagem. Jesus é essa porta, e não há outro caminho que não seja essa porta.
Há muitas portas, portas largas. A porta de Jesus, ela é estreita, ela pode ser estreita, mas é a única porta que vai nos trazer, vai nos dar a salvação e vai nos fazer encontrar um caminho e um horizonte. Não há outro caminho, não há outra forma de chegarmos a Deus. Jesus é a porta. Ele vai dizer em João, versículo 11 e 14, continuando, que Ele é o bom pastor. Já falamos há poucos dias, poucos meses, nós trouxemos uma palavra falando sobre essa passagem tão maravilhosa. Ele é o bom pastor, é o cuidado que nós precisamos. Ele é aquele que cuida das suas ovelhas. E você, se você está bem atento ao culto, você cantou hoje que você é uma ovelha e Ele é o bom pastor. Sim, Jesus amou-me e por amor buscou-me. É o Senhor quem te traz, é o Senhor quem te busca. E Ele te busca com o quê? Com amor. Por isso que é uma porta que você entra, você sai, é por amor. Tudo aqui é por amor. Jesus nos buscou por amor, nos achou, nos restaurou. Pelo seu sangue Ele nos restaurou. E é Ele que nos buscou. Então, você só tem que agradecer ao Senhor por estar aqui, por ser escolhido, por saber que Ele te chamou, porque Ele te escolheu e te fez passar por uma porta. E nessa porta você pode enxergar tanta coisa boa, tanta coisa maravilhosa. Ele é o bom pastor que cuida de você. Nós lemos também no Salmo 100. Vamos lá ao Salmo 100. Acabamos de ler, se você esteve atento, você leu. Salmo 100. Sabei que o Senhor é Deus e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Se você esteve atento, você vê que o Senhor estava falando com você? Não foi você não está aqui porque você quer, mas Ele te chamou. Você é a ovelha do seu pasto. E não é porque você escolheu, mas Ele te escolheu. Regozije-se, alegre-se. O Senhor te escolheu. Você é a ovelha do pasto dEle. Ele é o bom pastor. De que te tem? O que te falta? O que te falta? Aleluia. O Senhor é o bom pastor, aleluia. E aí, nós vamos já finalizando. A palavra do Senhor, João 11, 25. Vamos voltar para João 11, 25. Aleluia. João 11, verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, a nossa fé, a nossa espiritualidade, sem a ressurreição, ela não é nada. Paulo vai dizer que se nós não acreditarmos, não tivermos a ressurreição, é vã a nossa fé. A ressurreição, ela é um dos grandes feitos, milagres do Senhor. Jesus Cristo ressuscitou e é por isso que nós estamos aqui. Tudo o que Ele fez de maneira perfeita, de maneira inequívoca, de forma obediente. E o que mostra que tudo isso é verdade é porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Porque se Ele tivesse feito a coisa mais ou menos que nem a gente faz muitas vezes para Ele, Ele teria morrido e teria ficado. Mas Ele é o Senhor que fez a coisa perfeita, porque Ele é perfeito. Ele não tinha pecado e continuou sem pecado. E Ele morreu por nós e ressuscitou. Foi aceito o sacrifício. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o Senhor Jesus. Essa ressurreição é uma realidade para nós. Por isso que nós, nele, fazemos e tomamos posse de um ato tão maravilhoso que é o batismo. Por que nós nos batizamos? Em sinal de arrependimento. E o que isso quer dizer?
que nós, ao nos batizarmos, nós estamos morrendo com Ele, e quando nós ressurgimos das águas, nós ressuscitamos com Ele. Fica para trás o velho homem, chega o novo homem. Jesus, o homem que ressuscita num corpo glorificado, num novo homem, uma nova pessoa. Assim nós também, ao ressurgirmos com Ele no batismo, ao ressurgirmos das águas, nós também simbolizamos essa morte e essa ressurreição para uma nova vida. Só o cristianismo prega isso. Ninguém mais prega isso. Só o cristianismo. De maneira que, sem a ressurreição, a nossa fé seria vã. E Jesus vai dizer que Ele é a ressurreição e vida, porque Ele veio, ressuscitou, e isso é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança, que nele nós também agora passamos de uma condição de pecador, de pecado e distanciamento de Deus, para uma nova realidade de reconciliação e de paz com Deus, para viver uma vida eterna. Então isso significa, irmão, que eu e você não morreremos mais. Nós apenas dormiremos, mas no dia do Senhor nós estaremos com Ele, vivinhos da Silva, ressurretos para a glória do Senhor. Então nós não morremos mais, porque nós já morremos nas águas do batismo, junto com Ele, para ser abençoados com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais. Amém? Eu não consigo enxergar aqui. Amém, já foi. Irmãos, fiquem com essa palavra. Depois a gente termina o resto, quem sabe, uma outra oportunidade. Mas eu louvo a Deus pela paciência, carinho, cuidado dos irmãos. Que o Senhor possa ser tudo isso que a gente falou e que a gente aprendeu nesse dia. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu. O Senhor é a luz do mundo, que nos capacita também ser luz para aqueles que estão lá fora. O Senhor é a porta que se abre para você a todo instante. É só você se achegar a Ele. O Senhor é o nosso bom pastor, aquele que nos chama para o seu redil. O Senhor é ressurreição e é vida. Amém, irmãos? Deus abençoe, em nome de Jesus.